Pode sentar aqui. Muito bom dia. Que estejamos em paz, com o nosso pensamento elevado, que possamos receber todas as bênçãos possíveis para a nossa caminhada. Nós temos alguns avisos: manter o silêncio, né? Desligar o celular. Campanha de fim de ano. Nós temos a campanha da cesta de Natal. Alimentos que podem ser doados: arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, óleo, sardinha, açúcar, café, frango, refrigerante, bolacha, panetone e bombom. Então, quem puder trazer, deixa no quiosque lá, faça as doações. Doação de presente, brinquedos para as crianças também, da mesma forma. Muitas vezes a gente tem um brinquedo bom, né, em bom estado, ou novo, comprar, trazer e fazer a doação. Lembrando que a gente vai parar nossas atividades. Dia 17 é o último dia, tem atividade, e volta no dia 19 de janeiro, no domingo. Tá? Uma palestra que nós vamos ter. Jorge Elahad é um orador fantástico, vale a pena, lá no Amor e Caridade, na Rua Sergipe, no dia 7 de dezembro, às 15 horas. Quem for, tenho certeza que vai adorar. Ele é fantástico, tá certo? Vamos fazer as nossas orações, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecendo pelo dom da nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui, buscando a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso aprendizado. E para isso nós temos sempre que seguir os ensinamentos de Jesus. São eles que direcionam toda a humanidade, a cada um de nós, no caminho do progresso. Nós devemos buscar a nossa reforma íntima, nossa mudança, nossas melhorias, mas principalmente colocar em prática os nossos melhores gestos, nossas melhores atitudes, as nossas melhores ações. Isso significa que nós devemos ampliar o nosso amor ao nosso próximo, aos nossos irmãos, estender a mão àqueles que mais precisam, ajudar, praticar o amor e a caridade, o bom trabalho, contribuir para que a comunidade possa avançar, progredir, sendo uma sociedade de mais pacificação, de mais amor, de mais entendimento. Que nós possamos também nos dedicar aos estudos tão importantes para que a gente possa reforçar o nosso entendimento, a nossa compreensão e possamos fortalecer na prática tudo o que estamos aprendendo. Que assim seja. Hoje nós temos aqui nosso querido Paulo, que vai fazer a nossa palestra, Missão dos Espíritas. É muito importante, né, a gente cada vez mais ter a compreensão do que cada um de nós tem o dever de fazer. O Paulo é analista, é um especialista aí em tecnologia, programação, né, de produção. Então, seja bem-vindo, querido. Fique à vontade. Muito obrigado, Niltinho. Bom dia a todos. Como a gente sempre fala quando viemos a essa casa, a gente tem uma grande satisfação de aqui estar, porque a gente tem um sentimento de gratidão por essa casa. No ano 2000, quando chegávamos de São Paulo, vindo para Catanduva, essa casa nos abriu as portas para podermos estudar e aprender muito mais sobre a doutrina, sem nos perguntar quem éramos, de onde vínhamos, simplesmente nos abraçando. Então, o sentimento de gratidão é muito grande. Mas, como o Espírito, ele atua, né, em todos os lugares, o trabalho nos chamou para uma outra casa irmã, que foi criada nos moldes dessa, né, que é o Caminho, Verdade e Vida, mais conhecido como Dona Hortência. Então,
Então desenvolvemos hoje um trabalho lá com muitos irmãos, também oriundos daqui, que foram disseminar, né, o que aqui aprenderam. Então a gratidão por essa casa é muito grande. Bem, missão dos espíritas. Esse é um tema bastante complexo, porque ele mexe conosco. Porque para nós colocarmos em prática a missão que temos, nós temos que deixar alguns valores que são importantes de lado. Algumas tendências que são importantes ainda para nós. Mas para falar da missão dos espíritas, não é simplesmente chegar aqui, olha, nós estamos lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhadores da última hora, no item Missão dos Espíritas, escrito por Erasto. E lá a grande mensagem é: ide e pregai, aplicai a charrua no solo fértil. Mas não é só isso. Existem coisas que estão nas entrelinhas que precisamos desbravar essa mata. Bom, primeiro, o que a gente precisa quando a gente vai cumprir uma missão? Conhecer o nosso terreno de atuação. O médico, quando tem uma missão de curar, ele faz uma anamnese. O advogado, quando tem a missão de libertar alguém, ele analisa o caso. O engenheiro, quando tem a missão de construir uma ponte, ele analisa o solo, as condições, e nem sempre o estreito do rio é o melhor local para se instalar aquela ponte. Então, tudo depende de análise. E no nosso caso, nós precisamos saber qual terreno nós vamos aplicar essa nossa missão. Quais são os problemas que nós vamos verificar para poder ajudar pessoas. Não numa condição de sermos conhecedores ou donos da verdade, mas aqueles que estão por missão numa condição de levar uma palavra amiga, de levar um novo olhar sobre o problema. E a doutrina, através dos estudos, nos dá essa possibilidade. Então nós precisamos conhecer o mundo contemporâneo, o mundo atual. Como ele está? Para que a gente possa traçar um plano que seja execuível para a missão que estamos nos candidatando. Então, o mundo contemporâneo. Contemporâneo é o que vive no mesmo tempo nosso, marcado nas últimas décadas pela mundialização, pela globalização. Em nosso tempo, estabeleceram-se redes de informação à distância, de fluxo contínuo, com o suporte da tecnologia. Época caracterizada pelo imediatismo, pela rapidez, pela pressa. Época em que se valoriza muito mais a satisfação imediata em detrimento da reflexão. A volúpia por novidades sem a mentalidade investigativa, do pensar por si mesmo, o predomínio do efêmero, do entretenimento, de simulações. Onde o culto ao corpo compensa a atrofia da mente. Esse retrato sem retoque representa um aspecto fútil da contemporaneidade, mas possível de ser mudado, inovado. E ao se mudar, sacrifica-se hábitos, condicionamentos, torna-se útil o que era fútil. Assim, portanto, utilizando as facilitações que a tecnologia proporciona, a doutrina espírita pode ser disseminada, refletida em novos contextos, e não apenas pelo consolo que proporciona a certeza de que o Espiritismo matou a morte. Mas nas revelações mediúnicas, a validade, a confirmação que a ciência espírita traz, as proposições lógicas, racionais que a ciência já confirmou, dão nova dimensão, sentido à existência. E é viver a imortalidade. E apesar dos apelos atuais ao materialismo, os princípios apresentados pelo Espiritismo são presentes e reais. E dentre eles há o princípio da evolução. Esse conhecimento modifica hábitos, crenças, valores. Sabe-se pelo Espiritismo de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos e por que estamos na Terra.
E assim, o futuro já não é mais uma vaga esperança, é a certeza das consequências do presente. E a reencarnação é a consciência rumo à fraternidade, justiça, responsabilidade. E a missão do Espiritismo hoje pode ser maior, se pensarmos que além dos compromissos pessoais, individuais de cada espírito reencarnado, há o compromisso para o aprimoramento das organizações, das instituições sociais, tornando-as mais sábias e justas, capazes de aceitar e conviver com os diferentes. É um compromisso de solidariedade para a transformação do modo de se olhar a vida. Não aceitar o mundo como ele está, mas querer mudá-lo sobre as bases da fraternidade, que nos recomenda, entre outras coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Então agora, sabendo, conhecendo o terreno em que nós vamos atuar, do que vai chegar de problemas, podemos então traçar um plano para cumprir essa missão a contento. E aí agora sim, a gente entra lá no Evangelho, agora eu preciso de ajuda, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Missão dos Espíritas, Erasto, 1863. Então, dentro da mensagem, Erasto nos passa: ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Então, ele já nos fala: vá e pregue. Mas não se esqueça que para cumprir essa tarefa, você terá que fazer muitas renúncias, que é deixar hábitos para trás. Porque hoje a gente vê que é muito difícil nós encontrarmos trabalhadores espíritas que estejam prontos para se dedicar realmente ao próximo. Até para se encontrar palestrantes. Comentávamos agora com o Miltinho. Que dificuldade que a gente tem. Porque sempre as pessoas estão preocupadas com os seus afazeres. Mas são as mesmas pessoas que, quando precisam de uma orientação, porque todos nós precisamos, todos nós um dia vamos passar por orientação espiritual, por problemas que queremos resolver, mas não conseguimos sozinhos. E que bom que temos alguém para nos ajudar. Aí nós vamos querer que pessoas estejam nas casas espíritas, nas igrejas católicas, nos templos evangélicos, para nos receber. Mas a gente talvez não faça isso para essas mesmas pessoas. Agora, vamos analisar a entrelinha, e não é por acaso que tem uma palavra aqui, ide e pregai, que está sublinhada. Será que Erasto quis dizer ide e pregai apenas dentro das casas espíritas? Será que era isso que ele quis dizer? Vamos analisar. 1863. O Espiritismo nasceu em 1857, a 18 de abril de 1857, lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, em 1860. E o Evangelho segundo o Espiritismo seria lançado em 1864. Não existia ainda essa formação como conhecemos, de casas espíritas, com palestras, com exposições. Eram reuniões que mais ou menos aconteciam nas casas das pessoas, que dedicavam ali um cômodo da casa. Existia assim, como na Revista Espírita, na Viagem Espírita de 1862, de Kardec, em Lyon, um local grande, né, de exposições, estudos, mas não era o normal de se ter. Então, eu acredito que
Erasto não estava falando para a gente pregar, ide pregai, apenas dentro das casas espíritas. Tinha algo a mais que ele esperava de nós. E talvez a continuação nos mostre isso. Quando ele fala assim, certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus. Agora a gente tem certeza que ele estava dizendo que não era apenas dentro das casas espíritas. Porque cada um que aqui está hoje, por exemplo, quer ouvir a palavra e a voz de Deus. Então, o que ele estava nos convocando? Para pregar fora das casas espíritas. E será que a gente faz isso hoje? Onde a gente se perdeu dentro dessa missão? Será que a gente, quando vê e percebe, através dos atributos da mediunidade, que muitas vezes a gente se vangloria, que existe alguém na empresa que você trabalha, ou pior, dentro de tua casa, que precisa de uma palavra amiga, que precisa de compreensão, de um olhar diferenciado? Talvez a sogra. Como é difícil ter um olhar diferenciado para a sogra. Porque a gente só tem um olhar de crítica, de ataque. Será que a gente se desarma do orgulho e do egoísmo e vai exercer a mediunidade? Será que a gente vai e prega cumprindo a nossa missão? Será que dirigindo o carro na rua, quando levamos uma fechada talvez, e a gente não consegue analisar qual é o tipo de pressa do outro, e a gente já emite pensamentos negativos? O pregar também é através de pensamentos. Não é apenas por palavras, por ações. Aliás, é muito menos por palavras. Existe uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis. Eu digo atribuída porque não se tem certeza que foi ele quem disse que aplique o Evangelho e, se necessário, utilize palavras. Então, muitas das pessoas, palestrantes, não gostam de usar essa frase, porque não têm a certeza de quem falou, né? Então, não tem a fonte correta. Mas a frase é perfeita. É perfeita. O Evangelho é feito de ações, muito menos de palavras. E a gente fica atrás de procurar a fonte quando o ensinamento ele é bom. Até parece que os ensinamentos em que temos as fontes, nós aplicamos 100%. Tem um que a gente está há 2000 anos tentando aplicar. Amar ao próximo como a nós mesmos. Temos a fonte, nós aplicamos. Então vamos fazer o que é bom. Usar as ferramentas que nós temos. E não nos perder. Não vamos ter vergonha de praticar a missão para que fomos designados. E talvez essa missão nós pedimos, imploramos de joelho para Jesus. Me dê a oportunidade de reparar os erros do passado. E agora, chegado o momento em que temos que fazer isso, nos limitamos às 4 paredes da casa espírita. E por que a gente faz isso? Porque é mais fácil. Ser bonzinho na casa espírita é muito simples. Uma vez por semana, 2 horas, 3 no máximo. Risadinha para todo mundo, faz uma prece bonita, vai embora. Olha que legal. Olha esse cara, poxa vida, que evolução. Vai conviver com ele dentro de casa. Vai trabalhar ao lado dele 8, 9 horas por dia. Aí você consegue, talvez, analisar a verdadeira evolução dessa pessoa. Então, a missão não é dentro das 4 paredes da casa espírita. Ela abrange algo muito maior. Aqui é a cereja do bolo. É onde a gente mostra
que aquilo que a gente faz lá fora, todos os conhecimentos foram adquiridos aqui. E que nós aprendemos. Por quê? Porque deixamos para trás velhos hábitos. Porque fizemos renúncias de tempo, que para nós talvez era importante, mas que não trazia o crescimento que a gente precisava para cumprir exatamente a missão. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Aqui também precisamos analisar o que está dizendo essa mensagem. Será que é só lá fora que os grandes desprezarão a palavra? Será que é só lá fora que eruditos exigirão provas? Será que é só lá fora que existem pequenos e simples que aceitarão as palavras? Não. É principalmente dentro das casas espíritas. Nas disputas de poder, nas disputas de mostrar que o conhecimento que tu traz sempre é maior que o conhecimento do outro. A gente não procura somar forças, mas sim disputar posições, principalmente de poder. Então, nós temos que esperar estes desafios dentro da missão do Espiritismo. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção! Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, o vosso caminho e segui a verdade. Mensagem do Erasto, ainda em 1863. Naquela época, já muitos haviam transviado? Ou será que ele já estava fazendo a alusão ao tempo em que estamos vivendo? No auge, no limiar da regeneração. E exemplos de pessoas espíritas, religiosos, transviados, aparecem a cada dia. Aí vem uma pergunta. Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? A quem seguir? Em quem acreditar? Em quem a gente pode olhar e falar, eu pelo menos tenho que prestar atenção no que essa pessoa fala. E aí sim, com o meu discernimento, eliminar o que é ruim, mas ficar com o que é bom. Quais os sinais? O que eu preciso prestar atenção? Resposta. Está tudo dentro do capítulo Missão dos Espíritas, isso. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão dentro e fora da casa espírita. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos que levam consolo dentro e fora das casas espíritas. Reconhecê-los-eis pelo amor ao próximo, pela abnegação, pelo desinteresse pessoal, dentro e fora das casas espíritas. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória, após muitas lutas. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Aqui vale um comentário sobre a palavra destruirá. O Criador não destrói ninguém. Ele não precisa se saborear com isso. Ele simplesmente
deixa aquele filho ao seu próprio prazer. Então não é destruir de eliminar, é deixar transparecer o que realmente ele sempre foi. E que agora veio à tona. Porque ele se transviou. Mas nova oportunidade vai chegar para ele. Mas antes, ele terá que ficar por sua própria conta e risco. Então é isso que quer dizer. Nós nunca seremos abandonados. Por pior que seja o terreno onde caminhemos, ele pode ser de sombras, de pedras, de espinhos, de dores, de sofrimento. Mas os bons espíritos, comandados pelo Mestre Jesus, sempre estarão ao nosso lado. Então, não tenhamos medo em cumprir a nossa missão. De novo, a missão não é aqui dentro. É primeiro lá fora. É primeiro no local onde fomos colocados para poder ressarcir erros do passado, para poder compensar situações difíceis aos quais colocamos pessoas, para poder perdoar aos que fizeram isso conosco. Esse lugar se chama família. Como desistir daquela ao qual nós tivemos um compromisso assumido há tanto tempo antes até de reencarnar? Deixar para trás e apenas se preocupar com a família espírita dentro destas 4 paredes, uma vez por semana, 3 horas. O compromisso e a missão é muito maior. E aí, quando estivermos resolvidos, ou pelo menos quase resolvidos, nessa missão importantíssima, aí sim, vamos disseminar para fora todo esse amor, toda essa compreensão. Porque só vamos conseguir falar de perdão para aqueles que nos procuram, se tivermos esse sentimento dentro de nós, já tivermos perdoado alguém. E ainda assim, se tivermos feito aquilo que é muito mais difícil do que perdoar, que é pedir perdão. Pedir perdão é muito mais difícil, porque nós temos que nos desarmar do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Nos mostrar pequenos, se arrepender e dizer, me perdoe. É muito difícil para nós ainda, na situação em que nos encontramos, nesse mundo de provas e expiações. Isso é complicado. Mas como vamos falar para um filho, peça perdão, se nós não sabemos como é esse sentimento de se desarmar do orgulho e do egoísmo? Como vamos falar de perdão para entidades que nos procuram mediunicamente nos trabalhos desobsessivos? Como vamos falar de novas oportunidades dadas e recebidas, se aquilo não é verdade dentro de nós? Mas nós temos que nos animar. E para exatamente nos animar, nós fomos no livro Vinha de Luz, e tem 31, que se chama De Ânimo Forte, mensagem de Paulo, segunda carta a Timóteo. Ele diz assim: não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos na maioria das vezes a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor de responsabilidade, ali receios da crítica, acolá pavor de iniciativa a benefício de todos. Covardia. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo,
como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos. Como recolher felicidade se não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte, para a frente, construindo bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus nos deu o espírito de temor. Não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. E quantos desafios Paulo enfrentou. E nós vamos terminando, e vamos falar um pouco sobre os médiuns, quem são, o que se espera deles. Porque no capítulo 29 do próprio Evangelho, quando se fala das cobranças que alguns fazem sobre os dons mediúnicos, e a gente sabe que muitos fazem. Mas será que a cobrança é só pedir dinheiro? Não. É pedir vantagens. É ser notado. É entrar numa loja, por exemplo, e procurar ser visto pelo dono da loja, que vai no mesmo centro que nós, ou que passou por consulta, e se fazer reconhecido por ele, na procura de facilidades de pagamento. É o mesmo que pedir dinheiro, aceitar descontos, aceitar vantagens. É vender a mediunidade. Então nós temos a missão de extirpar isso de nós. E nessa parte do Evangelho, eles comentam exatamente isso. Que para que isso não aconteça com os sérios, a mediunidade foi elevada à categoria de missão. É só procurar lá no Evangelho. Então, nós procuramos uma mensagem de Emmanuel. Ela é enorme, mas nós trouxemos 4 passagens rapidinho. É 8h31. Então ele fala nessa mensagem aos médiuns: venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. É essencial que todos os espíritos vindos ao planeta, com a incumbência de operar nos labores mediúnicos, compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Quem são os médiuns na sua generalidade? Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Não temos que ter orgulho pela nossa mediunidade. Temos que ter a vontade de trabalhar para o próximo. Necessidade da exemplificação. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa que forem chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando para alicerce de suas vidas o ensinamento evangélico, em sua divina pureza. A eficácia da sua ação depende do seu desprendimento e da sua caridade, necessitando compreender em toda a amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre: dai de graça o que de graça receberdes. Não deverão encarar a mediunidade como um dom ou como um privilégio, sim como bendita possibilidade de reparar erros de outros tempos, submetendo-se dessa forma com humildade,
aos alvitres e conselhos da verdade. E finalizando, apelo aos médiuns. Médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações, a cairdes na estrada larga das tentações, que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. O homem que se vence faz o seu próprio corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas. E enquanto não colaborardes pela obtenção desse organismo etéreo, através da virtude e do dever cumprido, não saireis do círculo doloroso das reencarnações. Matéria extraída do livro Emmanuel, psicografado pelo médium Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É uma mensagem grande, lindíssima. Então, o que queremos deixar para reflexão? Para que a gente pense o que estamos fazendo com os conhecimentos que estamos adquiridos dentro da doutrina espírita. Se esses conhecimentos estão nos tornando um homem melhor, um profissional melhor, um pai melhor ou mãe melhor, um companheiro melhor, um espírita melhor. E que a gente possa, juntos, vencer todos esses desafios. E queremos pedir nesse momento que Jesus possa abençoar todos os nossos esforços. Bom dia a todos. Número 45. Fala, moça. Claro. Convidamos a todos nesse instante para que possamos fechar os nossos olhos, buscar a nossa ligação com Deus nosso Pai, com Jesus, nosso irmão maior e nosso grande mestre, pedindo a Ele discernimento para tomarmos as atitudes necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, neste momento em que os prepostos do Cristo, que já se posicionaram nesta sala, neste salão, desde as primeiras horas do dia, para preparar as energias para nos receber. E que nesse momento se aproximam de cada um de nós, aplicando as energias do passe, colocando no nosso espírito aquilo que mais precisamos, buscando no nosso corpo físico alguma dificuldade e ali atuando através dos médicos espirituais. E enquanto tudo isso acontece, que possamos nós agradecer ao Mestre querido por nos aceitar nesta seara de bem, por aceitar que a gente possa participar dos socorros e também agradecer por sermos socorridos quando mais necessitamos. Queremos pedir então que coloque em nós a semente do amor, para que possamos amar sem distinção a quem quer que seja, independente da sua posição social, do valor que carrega na sua conta bancária, do partido político que escolhe, do time de futebol que torce, da sua escolha através da sexualidade, da religião que mais se encaixe e que professe, ou seja, amar a todos sem distinção.
porque somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, onde cada um chama de uma forma carinhosa, mas para todos nós, Ele tem apenas um nome, e Ele se chama Pai. Então, Mestre querido, queremos agradecer por mais esse dia. Queremos agradecer pela oportunidade que tivemos de estar nesta casa bendita. E queremos pedir, Senhor, que possa fortalecer a todos que aqui estão presentes, a cada família representada. Não apenas aos que aqui estão, mas aqueles aos quais cada um deixou nas suas casas, que possam também receber esses benefícios, para que possa pelo menos nos encarar de uma forma diferente, de uma forma a nos suportar, porque com certeza somos muito difíceis para eles. Queremos pedir que fortaleça a todos os trabalhadores desta casa, aos que aqui estão e os que aqui não estão, mas trabalham em prol deste local maravilhoso e bendito. Fortalecer os membros da sua diretoria, para que não esmoreçam perante as dificuldades, para que possam ter a certeza de que os bons espíritos, comandados por Jesus, estão sempre ao lado de cada um. E continuem nessa difícil tarefa de disseminar a doutrina de amor, de caridade e fraternidade, neste nosso solo, nesta cidade bendita chamada Catanduva, neste estado maravilhoso de São Paulo, no país que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, chamado Brasil. Que possamos voltar às nossas casas de ânimo renovado e que possamos promover as mudanças que tanto necessitamos para a nossa evolução. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.